A graça e a paz, amados irmãos, mais um vídeo, canal Crescendo em Cristo, entorce na mão, torci a mão, canal Crescendo em Cristo para mais um vídeo, né? Nós estamos tratando nos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Especificamente sobre o primeiro princípio elementar, que é o arrependimento de obras mortas. Nós falamos já, fizemos uma introdução pro vídeo, e daí fizemos um vídeo já, vamos fazer o vídeo número 3 aqui, sobre mais alguns conceitos para que a gente possa aprofundar bem, com calma, isso, e porque eu acho interessante que lá na Páscoa, no Êxodo, quando o povo teve que sair, olha que interessante isso, Êxodo 12, se não me engano, na Páscoa. O povo foi sair do Egito, do cativeiro do Egito. Nós estamos saindo do cativeiro do mundo, que é o Egito. E ali teve a instituição da Páscoa. Você lembra que foi passado de sangue na verga da porta e tal, né? E ali teve a Páscoa, né? Que é uma festa, a primeira festa, né, que é moed, é tempo determinado. A palavra festa significa moed, e moed significa tempos determinados. Lá em Gênesis 1, a gente vê isso aparecendo, essa palavra aqui, né, quando Deus estabelece, Gênesis 1, deixa eu ver aqui, Gênesis 1, nossa, minha Bíblia está toda rasgadinha já, de tanto usar, glória a Deus por isso, né? Gênesis 1, 14 fala assim: e disse Deus, haja luminares para a expansão dos céus, para ver sobre ele. Nossa, minha Bíblia está bem rasgadinha, não dá pouco, e bem nessa página aqui, né? Para ver separação entre dia e noite, e separação, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Tempos determinados, para tempos determinados. Essa palavra tempos determinados, quando você vai pegar no original grego, se você tem um aplicativo de celular que tem o Strong, e você clicar nessa palavra tempos determinados aqui, no capítulo 1, versículo 14, você vai ver que essa palavra aqui é moed, lá em hebraico. E essa palavra moed, ela significa festas também. E lá nas festas significa moed, significam tempos determinados. Então a Páscoa é um tempo determinado para acontecer algo que o Senhor determinou, né? A Páscoa é um tempo determinado para a saída do povo do cativeiro do mundo, do Egito, sob a mão forte de Faraó, a mão forte do inimigo, de Satanás, né? Então, nós sabemos que então um tempo determinado já passou. A Páscoa, os asmos é outra festa que é junto com a Páscoa, né? As primícias são outra festa, é um outro tempo determinado que já aconteceu também, né? A outra festa o Pentecostes, né? Já aconteceu também, né? Que a gente sabe que foi o advento do Espírito Santo, né, lá em Atos 1, 2, e que já aconteceu também. Então, olha como já aconteceu alguns tempos determinados, né? A Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. Tem mais tempos determinados para acontecer. Tem a festa das trombetas, tem a festa da expiação, e tem a festa dos tabernáculos, né? Essas primeiras festas que eu citei lá falam das primeiras chuvas, né? Onde cai a primeira chuva para que nasçam os primeiros frutos. O advento do Pentecostes, o advento do Espírito Santo é tido como a chuva que faz nascer os primeiros frutos, né? E lá em Apocalipse a gente vê a colheita, tá bom? Mas não é esse o assunto. Porque eu puxei Páscoa aqui, que a gente está falando sobre princípios elementares da doutrina de Cristo, e isso abrange também. Eu creio que abrange, é bom a gente pegar esses conteúdos e ir somando ao nosso conhecimento, né?
E aqui na Páscoa a gente vê aqui que, ó, Êxodo 12, 1, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Deus muda o calendário ali e começa a fazer com que esse seja o primeiro mês, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seu pai. Um cordeiro, ele vai falando assim, ó. Mas se a família for pequena e tal, né? Chama um vizinho também para comer, né? Daí ele vai falar assim. Pega o cordeiro, segura, guarda ele até o dia 10, no 14º dia do mês, no dia 14, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluirão as ombreiras da porta, da verga, na casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fissura, e nada dele deixareis até pela manhã. Então eles tinham que comer o cordeiro ali, né, comer tudo ali, nada deixando sobre o dele, porque esse ato de comer, ele vai fortalecer eles, para que eles possam empreender a marcha da fuga do Egito, né? Estejam bem ali preparados, alimentados para isso, né? Então não era só usado o sangue, né, que a gente vê a Páscoa, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue na verga da porta, que nos traz libertação, o sangue traz libertação, né? Esse na ceia a gente faz, esse é o sangue, né? Esse é o cálice do meu sangue, que é derramado por vós, né? Se lembra na ceia lá? O sangue da nova aliança, o sangue que tira o pecado do mundo, né? E o que mais que ele fala? E esse é o meu corpo. Ele pega o pão e parte, né? Que é o símbolo do cordeiro também. O cordeiro que a gente tem que comer ali, todas as partes. E o comer o cordeiro fala disso, se alimentar de todas as questões, né? Então, no arrependimento de obras mortas, a gente tá se alimentando nessa saída do Egito, nessa saída, se purificando para ter força para a caminhada no deserto. Deserto é lugar difícil. Deserto é terra árida. Que se nós não tivermos abastecido com a botija com água e bem alimentado, vai haver dificuldade. Certo é que o Senhor vai nos alimentar no deserto, né? Mas fala sobre essas coisas. Então vamos lá, aprofundando mais os textos, porque é importante, por isso que eu falei, não quero ser assim muito específico, não, eu quero se alimentar de todas as partes do cordeiro, sabe? Como fala da palavra de Deus, é isso que vai nos fazer. Por que ele fala ali, olha ali, ó, ele fala ali, ó, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão assado. Daí ele fala, a cabeça com os pés e com a frissura. Então, olha como se, né? Naquela noite, pessoal, não está bem dia ainda, sabe? Nós estamos meio nublado assim. Nós, na noite, imagine uma noite que é iluminada pela luz da lua, mas não tem a luz elétrica ainda assim. E a gente está num escuro, num mato, num lugar assim. Por exemplo, você não pode ver muito bem, né? Embora tivesse a luz da lamparina, porque aquele tempo era lamparina, era lampião, né? Era uma vela, vamos dizer assim, uma lamparina de óleo, né? Então a luz era tênue, era inebriante, ela balançava, não dava para ver muito nitidamente as coisas. Como agora, nós não vemos muito nitidamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Nós podemos tropeçar, podemos acontecer isso e aquilo. É um momento que nós estamos ainda. Mas nós vamos comer desse cordeiro para ir, né? Então, por isso que a gente está pegando esses meios, entre meios, não sendo muito específico ali, não vamos se alimentar, vamos banquetear, vamos comer todas as partes, né? Então, esse é o primeiro princípio elementar citado lá em Hebreus 6:1, né? Que é o arrependimento de obras mortas.
o básico ele está firmado nesse princípio. E para compreender esse princípio é muito importante a gente compreender a analogia dele, a dinâmica dele, o que significa cada coisa, né? Arrependimento de obras mortas. A palavra arrependimento, ela significa metanoia, né? Eu falei aquele dia no estudo passado, no grego ela significa metanoia, mas no hebraico ele significa techuvá, né? O povo judeu chamava de techuvá. E techuvá é um toque de shofar, para se despertar, ficar despertado e preparado, né? Para uma ação, já tomar uma ação, né? Acorda, né? Você lembra as 10 virgens, né? O grito da meia-noite, a palavra grito ali, quando você vai ver bem ali, né? É um chofar tocando, é um aviso alto e claro, né? Acordar, e daí a galera acorda ali, entendeu? Então, arrependimento significa metanoia, né? No grego e no hebraico vai significar techuvá, lá na língua judeu lá, né? Então, e o hebraico e o metanoia ele significa mudar de mente, mudar de direção, um comportamento que você estava tendo, você agora não vai ter mais. Você vai mudar totalmente. Lá Romanos 12, 1 e 2 vai falar assim, ó, ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Não vos conformando com esse mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, não pegando a forma desse mundo, a forma é um lugar, se eu for pôr uma massa, por exemplo, aqui na minha xicrinha aqui, do Crescendo em Cristo, uma massa aqui, e quando eu tirar ela, estiver pronta, ela fica com essa forma. Ela tem uma forma, isso aqui é uma forma, né? Se fosse uma forma de coelhinho, ia sair com as orelhinhas de coelhinho. O mundo tem uma forma, ele quer nos conformar com ele. Mas a palavra ali em Romanos 12, 1 e 2 vai falar, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, vossa mente, vossa alma, baseado daí na palavra de Deus, né? Não vou ler lá porque é isso que eu falei. Então, o arrependimento ele não é uma emoção, ele é uma decisão. É uma decisão, né? Porque tem o remorso, tem o arrependimento e tem o remorso que é semelhante. O arrependimento é a metanoia, a mudança de mente, né? O remorso não é metanoia, o remorso é metamelém. O remorso, ele é um choro nossa, fiquei preocupado agora, chora de tristeza pelo que fez, tal, tudo, mas ele não te conduz a uma mudança de atitude. Pelo contrário, ele te conduz a uma estagnação, você fica parado. Eu tenho uma passagem que vai mostrar muito bem isso, e como é sério isso, sabe? Como é necessário, o arrependimento, ele fala dessa atitude. Acho que por isso que lá, não me lembro se Mateus, Marcos, num dos evangelhos, lá ele vai falar, João Batista fala lá no começo para eles assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu quero ver frutos de arrependimento. Ele fala, né? E fala brabo, João Batista era brabo de lidar, né? Deixa eu ver se tem. Eu não vou achar aqui onde está agora, mas vocês vão procurando lá no começo dos evangelhos. Talvez eu ponha no card ali, eu ponho embaixo ali, na descrição do vídeo depois aí, eu me lembrar onde que está o versículo que João Batista fala lá. Eu quero ver fruto de arrependimento. Quem você ensinou a fugir da ira vindoura? Porque o remorso, nossa, e agora? Deu problema que eu fiz, e agora? E agora? Vou ser castigado. Você tem medo de ser castigado. Se não, nossa, o que eu fiz? Não posso mais fazer isso, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais e tal. E já começa a agir de uma maneira contrária que você agiu. Esse é arrependimento. E eu queria pegar com vocês um texto aqui lá em Números 25, quer ver? Ó? Números 25, ele vai falar de uma passagem que é top, que
os sacerdotes, a galera do povo de Deus, eles saíram né, do Egito, e daí Balaque ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo, né? E Balaão vem ali e lança uns encantamentos, lança umas profecias ali e não dá certo. Não dá certo nada com esse povo aí, porque é o povo de Deus, ele fala para Balaque e tal, e não tem o que fazer. Contra o povo de Deus não há encantamento, ele fala. E daí ele tem uma ideia, peraí, mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer esse que protege eles ficar contra eles. Deus ficar contra eles, aí é o problema daí para eles. E aí o que eles fazem? Eles pervertem a galera. Eles trazem as mulheres dos moabitas ali, falam, ó, leva as mulheradas lá e tal, e seduz o povo, os homens lá, né? E seduz o homem lá e faz os homens adorar os deuses de vocês, né, das mulheres lá e tal. E aqui, Êxodo 25:1 vai falar assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas e convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses, fizeram o que era errado, né? Estavam caminhando errado. Mas o que acontece? Deus fica irado, Deus está caminhando errado, o povo está caminhando para destruição. Não estão seguindo o plano de crescimento sadio que eu tenho para eles. Isso fala de nós. Daí, ele fala assim, e disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor, né? E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. A galera se reuniu ali, Moisés e o povo, e começaram a chorar ali diante da tenda da congregação ali agora, ai Senhor e tal, né? Chorando ali, e ainda passa um cara ali com uma mulher moabita e entra na oca, entra na tenda, na cara deles ainda ali, e Moisés chorando ali, nossa, como é que a gente decaiu tanto assim, pá, não sei, o Deus tá falando isso, mas não era momento de chorar, era momento de tomar atitude. Aí o que acontece, né? No versículo 7, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e o atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram naquela praga foram 24.000, número simbólico esse, né? 12 mais 12. Veja aí, vai vendo aí. 24. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Olha, propiciação, do propiciatório, né? De Jesus fez propiciação por nós. Está lá em Romanos, e fala do santo lá no propiciatório, a aspersão de sangue lá para cobrir o pecado do povo. Finéias fez isso, ele tomou uma atitude, ele teve arrependimento, ele não teve remorso. Moisés e a galera ficou chorando ali, e o cara passou na frente deles e entra na toca lá, na tenda lá, com a mulher moabita. Finéias subiu o sangue, pegou uma lança, foi lá e atravessou os dois. Você está entendendo? Irmãos, entenda que antes do coletivo é no individual, é dentro de mim, eu sou uma nação. Deus fez de Abraão uma nação, irmão, desculpa que eu já estou me empolgando aqui. De Abraão uma nação. Deus faz o individual para depois o coletivo. Ele pega o Jorge,
Tira do reino das trevas e põe no reino das luzes. E a maneira de fazer isso é os princípios de Deus. Mas para que ele põe os princípios? Para mudar o indivíduo de reino. Mas por que ele quer mudar o indivíduo? Porque ele quer estabelecer o reino. Quando estabelece o Jorge, os princípios, ele estabelece o reino. Vocês estão entendendo? Então, ali fala de Israel, das tribos, tal, tudo ali, mas fala de mim, especificamente. E depois vai falar do coletivo, fala de você especificamente. A atitude de Finéias aqui, irmão, foi grande. Olha, tinha Arão e tinha 4 filhos, ó, a descendência sacerdotal, cujo qual você e eu somos. Lá, 1 Pedro, capítulo 2, ele vai falar assim, que nós somos uma raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio santo. Nós somos escolhidos como sacerdócio santo. Caiu sobre nós o sacerdócio do nosso Senhor Jesus, da ordem de Melquisedeque. Caiu sobre nós isso. E esse aqui é um exemplo, uma figura de como os sacerdotes têm que se comportar. A gente tem que pegar nesses rudimentos aqui da doutrina de Cristo para puxar lá para os princípios elementares da doutrina de Cristo. Se lembra nas aulas passadas que o rudimento é o que está lá incrustado lá atrás? Eu estou usando aqui. Está aqui no rudimento. O que acontece? Arão tinha 4 filhos sacerdotes. Nadab e Abiú, cujos quais levaram fogo estranho e morreram. Mas sobrou Itamar e Eleazar. Da descendência de Itamar, sabe quem que vai vir? Vai vir Eli. Eli é da descendência de Itamar. E Eli procede mal. Eli, da descendência de Itamar, procede mal. E por Eli proceder mal com seus filhos, olha lá 1 Samuel capítulo 2, quer ver? 1 Samuel capítulo 2 vai falar assim, ó. Profecia contra a casa de Eli. Veja na tua Bíblia. 1 Samuel capítulo 2, 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse, e assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu escolhi de todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o seu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque daí coisas contra os sacrifícios e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra os teus filhos mais do que a mim? Né? Daí no 30 ele vai falar assim, na parte B, no 30 ele vai falar, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, longe de mim tal coisa. Amém? Irmãos, nós vamos conversando aqui e eu vou colocar o microfone. Eu esqueci de colocar o microfone, meus irmãos. Me perdoem. Vocês acreditam nisso? Pra gente continuar. Pra gente continuar, tá bom? Eu vou colocar aqui o microfone. Acho que dá pra me estabelecer aqui certinho enquanto a gente está conversando. Vamos ver, tomara que dê. Aí. Vai sincronizar. Deixa eu ver se vai sincronizar. Sincronizou. Aí agora vai ficar melhor o som, talvez. Queremos, né? Queremos que vai ficar melhor o som. Me perdoe, meus irmãos, ter essa interrupção no vídeo aqui. Mas eu tinha esquecido o microfone, nós temos um som melhor, mais limpo, né? Eu vou ver depois se vai dar tudo certo, antes de subir o vídeo. Antes de subir o vídeo, eu vou ver se vai dar tudo certo. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Então, o que acontece aqui? Longe de mim tal coisa, porque me honram, aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, e em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para descer a alma, e toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E ele foi falando ali, o Senhor
liberou uma palavra ali para essa linhagem sacerdotal de Itamar, vindo por Eli, que foi terrível, irmãos. Se lembra que ainda falta a de Eleazar. Mas a descendência de Itamar aqui, ela recebe uma palavra de julgamento muito forte. E lá em 1 Samuel 22, a gente vê o desenrolar desse julgamento. 1 Samuel 22, 17. Diz assim, ó. E disse o rei aos da guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugi e não me fizeram saber, porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Idomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. Também a Node, a cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Olha, irmãos, que sério isso! Que sério isso, não é? Que sério! E daí ele fala assim, porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu. Abiatar fugiu, mas lá para frente ele também é alcançado e também é estreitado para o lado dele. Deixa eu ver se eu acho que... Eu não sei se eu vou achar a 1 Crônicas 24. Não, aqui dá pra gente ver também a questão do sacerdócio aqui, 1 Crônicas 24, aqui, fala assim, e quanto aos filhos de Arão, esses foram as suas divisões. Os filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 Crônicas 24, 1 Crônicas 24, irmão, tá isso aqui, ó. Os filhos de Arão eram Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. Esses 4. Nadab e Abiú morreu, ele vai falar aqui, ó. Nadab e Abiú, antes de seu pai, não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam os sacerdotes. Então vem essas duas linhagens, Eleazar e Itamar. Eli era de descendência de Itamar, Eli e Aimeleque, né? Que vai falar, e morreram Nadab e Abiú, né? Eleazar e Itamar administravam os sacerdotes, e Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. Aí Davi reparte sobre os filhos de Zadok, que vem da descendência de Eleazar, e sobre Aimeleque, que vem da descendência de Itamar, que é a descendência de Eli, que recebeu aquele julgamento da morte sacerdotal. Você está entendendo? E ali, 1 Reis 2, 26 e 27. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Reis 2. Eu acho que é esse versículo que eu peguei. 2, 22 e 27, ao 27. 26. Você lembra que tinha sobrado em Itamar? Abiatar, porque eles atacaram lá a cidade dos sacerdotes, mataram 85, mas sobrou Abiatar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Porém escapou um dos filhos da Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar. Esse escapou, mataram tudo, mas escapou Abiatar. Aqui em 1 Reis 2, 26 e 27 vai falar assim, ó. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor diante de Davi meu pai, e porquanto foste afligido em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Você está entendendo? Então aqui se cumpre toda aquela palavra lá. Então a descendência de Itamar ficou devastada, ela foi devastada, né? Ali, a Emelec, toda a galera foi morta, né? Então, aí sobra a descendência de Eleazar.
que a gente viu lá que Finéias tomou uma atitude de arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Ele tomou uma atitude real de arrependimento. Ele não teve remorso, ficar chorando pelo leite derramado. Não, ele foi lá e resolveu o problema. Dentro de mim, quando vem algum pensamento, alguma situação, qualquer que seja, no âmbito da minha alma, mente, emoção, vontade, corpo, o espírito, com uma heresia, com qualquer coisa, eu tenho que agir rapidamente, eu não posso ficar chorando pelo leite derramado, e o Senhor vai trazer profetas e pessoas para me mostrar isso. Quando não é pelo interior meu, pela voz do Espírito, testificando no meu espírito, usando a minha consciência, por pessoas de fora, tá bom, meus irmãos? Então eu vou. E aí, essa descendência de Finéias, que foi abençoada lá, que ia dar o sacerdócio eterno para eles, é a descendência que vai vir os filhos de Zadok. Zadok é dessa descendência. E olha em Ezequiel 44, o que acontece aqui, irmãos? Olha a força disso, de pessoas que agem por arrependimento da maneira correta. Eu vou pegar Ezequiel 44, para a gente ver onde vai desembocar todo esse mover do sacerdócio. Lembrando que nós somos sacerdócios, e ali, nesses rudimentos da doutrina de Cristo, no Velho Testamento, mostra isso para nós. Ezequiel 44... 10 vai falar assim, ó, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando a casa de Israel havia errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, dos cargos da porta da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto, o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel, de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, disse o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as santidades das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todos os seus serviços, em tudo o que nelas se fizer. Deus ainda foi misericordioso com a galera que não erradicou pelo meio do arrependimento a idolatria ainda. Ele foi, vai ser na porta, vai cuidar ali do ato, uma coisinha ou outra ali. Mas olha a outra descendência, a descendência de Eleazar, de Zadok aqui. Contudo, no 15, Ezequiel 44, 15, veja lá depois. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviarem de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do ato interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles quando servirem nas portas do ato interior dentro de mim, dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre sua cabeça, e cerosas de linho estarão sobre os seus rins, não se cingirão de modo que ele não lhe venha suor. Irmão, as roupas de linho é a justiça dos santos. É a justiça dos santos, e a justiça dos santos é Jesus. O Senhor Jesus é a nossa justiça. Daí olha que ele fala aqui, para não vir suor, por que não vir suor? Porque o suor é produto do trabalho, e o trabalho é produto da maldição. Trabalhar para comer teu pão. Tá entendendo? Só que lá já é o sábado, já é o sétimo, é o ano do descanso do Senhor. É o ano da libertação do Senhor. No milênio, e nós estando com Cristo. É uma obra antes da maldição. Porque a maldição gera o ciclo do trabalho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sexta. Mas nós sabemos que vai vir o sábado, o descanso. A gente sai do ciclo. E daí olha que ele fala, no 23,
44, 23. Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e eu farão discernir entre o impuro e o puro. Por quê? Porque eles têm condição para isso, diferente dos outros levitas, porque eles se achegaram na presença do Senhor. Eles podem se achegar na presença do Senhor, os outros não. Eles podem ensinar as nações, as pessoas, sobre o puro e o impuro. Né? E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. No 28, eles terão uma herança, e eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eu sou a possessão dessa galera, desse nível sacerdotal, é o próprio Deus que nós estamos falando. Por isso o arrependimento de obras mortas, ele é mais do que aparenta. Por isso que eu não quero bater num negócio fixo assim, ali, não. É maior, vamos comer o cordeiro, se alimentar da maneira real. Tá bom, meu irmão? Eu vou finalizar aqui esse primeiro estudo hoje, que eu bati em remorso, em arrependimento e remorso. Remorso é arrependimento, metanoia, techuvá, né? Metanoia, arrependimento, metamelém. É um show. Judas teve remorso. Ele chorou pelo que aconteceu, tudo, mas não levou ele à vida, levou ele à morte. Não produziu fruto de vida, fruto de justiça, produziu fruto de morte. O remorso, ele produz fruto de justiça. João Batista falava assim, hipócritas, produzir frutos de arrependimento. Qual que são os frutos de arrependimento? São justiça. É a mudança de mente, é o que agrada ao Senhor, é a obediência. Né? Então eu vou finalizar essa primeira partinha aqui em relação a essa distinção aqui. Creio que foi um vídeo de 86 minutos já, bem, para a gente assistir 2, 3 vezes, para pegar bem. Eu quero que vocês leiam todos esses textos lá. Eu não falei muito sobre lá em Eli, porque lá em Eli eles davam coice nas ofertas. Irmão, se lembra a oferta? No Antigo Testamento lá eram os cordeiros, eram as pombinhas, as coisas que eles levavam lá, eles davam coisas, mas a oferta na nova aliança é o erguer das mãos santas, é o leito sem mácula, é o louvor com lábios puros, é o estender de uma nossa mão, paz do Senhor, meu irmão, é um beijo santo, um ósculo santo, é um comportamento diante do Senhor, você sabe? Lá em Hebreus 13, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas ofertas, então tome cuidado se você não valorizar quando alguém ergue a mão para orar. A oração dos santos é o incenso. Lá nos rudimentos do mundo era incenso, mas na nova aliança, agora nos princípios elementares, é a oração dos santos. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Quanto mais você crescer, se alimentar do poder, mais você vai entender, mais a tua fé vai estar uma fé viva. Uma fé viva, e essa fé viva vai produzir obras vivas, e o milagre vai acontecer. Tá bom? Vou encerrar o vídeo aqui agora. Até o próximo vídeo. Se gostou, meu irmão, pega o dedo lá, dando um like, minha irmã, tá bom? É importante para mim ver, pô, tá valendo a pena, Deus tem honrado, né? Não só para mim ver, mas para que outras pessoas possam ver o vídeo, porque quando você dá um like, quando você curte o vídeo, quando você compartilha o vídeo, quando você se inscreve no canal, o YouTube vai entender, opa, esse canal é um canalzinho relevante, então eu vou apresentar esse canal para outras pessoas, e outras pessoas vão estar recebendo os estudos da Palavra de Deus, e você está participando dessa obra, tá bem, minha irmã? Deus o abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?